O meu objetivo aqui hoje é apresentar o Partido Novo para vocês. Meu nome é Fred Jorge Mendes. Eu vou mostrar para vocês como que um partido pode fazer uma política diferente. O Partido Novo, ele nasceu em 2011 através de um grupo de pessoas que resolveu sair da indignação para a ação. Antes de fundar o partido, algumas dessas pessoas pensaram nas opções que elas teriam para atuar na sociedade, fazer a diferença e transformar a realidade. Eles pensaram, poxa, vamos criar uma ONG, vamos criar uma associação, vamos influenciar as associações existentes, os partidos existentes, mas elas viram que todas essas opções não teriam o poder que a criação de um novo partido com uma nova abordagem, fundado em valores, em princípios, teria. E então começou a jornada de criação do Partido Novo. Essa jornada de criação do partido, ela se deu muito em função de um diagnóstico que aconteceu. O Brasil é um país em que nós temos altos impostos, péssimos serviços públicos, um Estado que ele é inchado, ineficiente e burocrático. E um modelo econômico que ele é insustentável, porque ele não consegue gerar riqueza e valor para a sociedade na medida da necessidade dessa própria sociedade. E tem um outro fator que é muito importante, é que os partidos políticos atuais eles estão desacreditados. Por que eles estão desacreditados? Porque eles prometeram e não entregaram. Porque aquilo que eles disseram que iriam fazer, eles não fizeram. Porque não tinham princípios, não estavam fundamentados em valores, como o Partido Novo está. Então, em 2011, um grupo de pessoas que lutou para fazer com que esse partido surgisse, começou o trabalho de coleta de assinaturas. E aí foi um trabalho muito grande, um trabalho que envolveu pessoas do Brasil inteiro para coletar as assinaturas e preencher os requisitos da Justiça Eleitoral. Bem, mas por que fundar um partido político? Por que criar mais uma sigla? Por causa do propósito. E qual que é o propósito que faz com que esse partido seja diferente? É melhorar de forma duradoura a qualidade de vida do maior número de pessoas e o mais rápido possível. Isso faz uma diferença muito grande, porque quando a gente fala em melhorar de forma duradoura, nós estamos falando o seguinte, que nós vamos lutar para que não haja retrocesso. Nós não queremos viver um grande período de prosperidade para depois entrar num período maior ainda de pobreza, de carências, de conflitos sociais. E a gente quer que isso abranja o maior número de pessoas, de preferência aquelas pessoas que são mais penalizadas na estrutura do tecido social brasileiro. E como que a gente quer fazer isso? O mais rápido possível, porque quem tem necessidade tem pressa. Algumas premissas do partido. A primeira é ninguém melhor do que você para administrar a sua própria vida. Se você é um cidadão pleno de direitos, você não precisa que o Estado administre a sua vida. Você tem capacidade de discernir entre o que é bom e o que é ruim para você. Entre se você quer ser um empreendedor, se você quer ser um empregado, ou se você quer ser um empreendedor e um empregado. Se você quer estudar até a universidade, o mestrado, o doutorado, ou se você quer parar num curso técnico. O Estado não precisa te tutelar. Você tem que ter capacidade de ser protagonista da sua própria jornada, do seu próprio destino. Nada do que o Estado fornece é gratuito.
tudo vem dos nossos impostos. Tudo que a gente compra, todo serviço que a gente pede, tudo que nós consumimos, nós pagamos impostos e isso drena a nossa renda. Há uma transferência perversa de renda do cidadão para o governo, e o governo não devolve nada de qualidade para nós cidadãos. Então, é preciso que a gente saiba, nada que o governo dá, nada que o Estado fornece é gratuito. O terceiro, não existe salvador da pátria. Não existe um predestinado que vai sair de algum lugar e vai salvar o país. Quem precisa ser protagonista da transformação desse país são as pessoas, são os cidadãos. Então, não adianta a gente pensar que este ou aquele líder carismático, este ou aquele líder radical vai salvar o país, porque não vai. Cada cidadão precisa ter consciência dos seus deveres, das suas responsabilidades e dos seus direitos e buscar melhorar a situação da política. Agora, quais são os princípios e valores que dão a base para esse partido? Primeiro, liberdades individuais com responsabilidade. A liberdade é uma premissa básica, mas a liberdade de um indivíduo termina onde começa o direito do outro. As pessoas têm que conviver em harmonia, têm que trabalhar em colaboração, têm que tentar criar um país unidos. Não adianta esse monte de conflito, porque quando a gente está dividido, quando a população está dividida, ela não colabora, ela não cria algo de valor. O indivíduo, o segundo princípio, fala que o indivíduo é o único gerador de riquezas. Não há geração de riquezas sem o trabalho. São as pessoas que trabalham, que inovam, que criam, que fazem com que a riqueza surja. Não adianta a gente esperar que o Estado seja gerador de riqueza. Não, o Estado ele drena a riqueza que as pessoas produzem. Todos são iguais perante a lei. Não existe, na visão do Partido Novo, motivo para privilégios. Não existe motivo para carteirada. Não existe porque um cidadão tem que ser tratado de forma diferente pela justiça, por um órgão público ou qualquer instância da sociedade. Todos têm que ser iguais perante a lei para usufruir dos benefícios dela e, se caso tiver algum problema, para ser julgado de maneira justa. O mercado tem que ser livre. Um mercado livre é aquele que incentiva as pessoas a empreender, é aquele que incentiva a competitividade, é aquele que faz com que o país invista na sua estrutura de inovação, invista na sua estrutura de pesquisa, para que as empresas, as universidades, as pessoas criem produtos que tenham valor no mercado, que possam atender o mercado interno, que possam atender ao mercado externo, competir, que tenham valor para outras sociedades no mundo. Não adianta a gente pensar que um mercado tutelado ele vai ser competitivo. Ele não vai. Isso não funcionou em nenhum lugar do mundo. As pessoas elas têm que ser livres para empreender, têm que ser livres para trabalhar, têm que ser livres para inovar, têm que ser livres para criar. O indivíduo é que é o agente das mudanças, não é o governo. O governo, por ele, as coisas ficam do jeito que estão ou pioram para o cidadão. Então, o governo ele tem que criar o ambiente necessário para que o cidadão promova as mudanças. O governo não tem que atrapalhar. O governo tem que ser um prestador de serviço para o cidadão. O cidadão é que tem que promover as mudanças necessárias para que ele se adapte ao longo do tempo às transformações que o mundo está passando. E outra coisa, o Partido Novo tem visão estratégica. Não adianta pensar que a situação vai mudar
daqui 6 meses, daqui 1 ano. A construção de uma sociedade que seja sustentável, que seja competitiva, que tenha eficiência nos seus serviços, que preste serviços de qualidade, um país que consiga, junto com a iniciativa privada, construir infraestrutura para criar as condições para o desenvolvimento, precisa ser fruto de um planejamento de ações de curto, médio e principalmente de longo prazo. Então, não adianta nós pensarmos no modelo de país para ser um país de primeiro mundo, um país que esteja lá entre os melhores em termos de qualidade de vida, qualidade da educação, da saúde, da infraestrutura, para daqui 1 ano, porque isso não vai acontecer. E quem prometer isso está faltando com a verdade. Agora, por que o Partido Novo é novo? Porque, primeiro, ele não usa dinheiro público para sua manutenção. Só daí já é uma quebra de paradigma enorme, já é disruptivo. A gestão do partido não é feita por candidatos eleitos. Se você escolhe ser dirigente do partido, você vai cuidar da gestão da instituição, do partido. Se você escolhe dar a sua contribuição como candidato, você vai lá exercer o seu mandato, porque aí não há conflito de interesses. O partido não tem dono. O partido é feito de pessoas que querem ser protagonistas de uma nova história para o Brasil. E é por isso que ele é mantido pelos filiados e por doadores. Cada filiado que acredita na proposta, que acredita que pode fazer a diferença através de uma participação política, vai lá e doa, vai lá, paga lá a sua anuidade ou mensalidade, enfim, ele está investindo em um futuro para o país. Todos os candidatos são ficha limpa. Isso é cláusula pétrea. Se as pessoas não têm capacidade de manter a integridade do seu currículo, a integridade do seu perfil perante a lei, ela talvez possa dar uma outra contribuição, mas o partido quer que as pessoas sejam fichas limpas. Os candidatos do partido passam por um processo de seleção. E agora o partido, todos os candidatos passam por um processo de formação. Ou seja, a equipe que vai se candidatar, as pessoas que vão se candidatar, elas desenvolveram competências necessárias para que elas possam exercer o seu mandato a serviço do país, a serviço do cidadão. Elas desenvolveram essas competências. Elas sabem como funciona o sistema e elas sabem como dar uma contribuição que seja efetiva. Como é o Partido Novo como instituição? Os sócios do partido são os filiados. Os diferenciais são novas lideranças, novas práticas e novas posturas. É através desses diferenciais que o partido espera conquistar a confiança da sociedade, através da conquista dessa confiança, exercer o mandato em nome da população, implementando novas práticas, novas posturas e novas abordagens, mais alinhadas com o que há de melhor em termos de gestão. O produto que o partido quer entregar para a sociedade brasileira são os mandatos. Mandatos que produzam resultados. O maior ativo do partido é a marca. Quando a sociedade, quando as pessoas verem um logotipo, o nome do partido, é desejo que isso esteja associado a uma gestão eficaz, à integridade, à honestidade, a resultados, a eficiência, a produtividade, a sustentabilidade, a construção de uma economia competitiva. E o nosso cliente, a razão pela qual o partido existe, o motivo da nossa missão, da nossa visão, é o cidadão brasileiro. São aquelas pessoas que hoje sofrem na mão de um Estado que trabalha para si, para perpetuar o seu propósito, o propósito de fazer com que a população brasileira
continue sustentando esse tipo de corporação que não traz nada de bom para o cidadão. O maior risco que o partido tem é de se desviar dos princípios e valores. Já reconhecendo esse risco, é mantida uma vigilância forte para que o partido não se desvie e, quando errar, possa aprender com os erros, possa transformar esse erro em algo mais valioso, que é o aprendizado, para que ele não possa errar de novo. Aqui a gente vê um resumo da jornada do Partido Novo, desde o momento da decisão do partido até o registro pelo TSE em 2015. Né? Foram aí 4 anos de muita luta pelas pessoas que resolveram encarar essa jornada e a qual nós somos muito gratos. Né? Teve a formação de líderes, definição do estatuto. Em 2015 teve o registro pelo TSE. Em 2016, a primeira eleição municipal, foram eleitos os primeiros vereadores, depois a criação de diretórios, a primeira eleição nacional, elegemos o governador de Minas Gerais, deputados federais, deputados estaduais, e agora a segunda eleição municipal, com a eleição do primeiro prefeito, vários vereadores em várias cidades aí pelo país. Quem financia o Partido Novo? De onde vem o dinheiro que o Partido Novo utiliza para se sustentar? 82% dos recursos vem de mais de 40 mil filiados em 2.100 cidades no país. Então, o partido ele é feito de pessoas, mais de 40 mil pessoas que acreditam que podem ser protagonistas da construção de um país melhor, a construção de um país que nós vamos deixar para gerações futuras. E para construir esse país melhor, as decisões têm que ser tomadas agora. Então, 40 mil pessoas tomaram essa decisão e estão contribuindo com o partido, não só de forma através do dinheiro, mas falando do partido, participando das decisões do partido, se formando, se candidatando, ou seja, fazendo a diferença. 10% são doadores, 4% são eventos de arrecadação e 4% são da loja do partido. Aí o que a gente faz com esse dinheiro, né, do fundo partidário? Desde 2016, o Partido Novo quer devolver o dinheiro para o Estado, para que ele seja utilizado pelo bem da população. Seja utilizado em saúde, educação, segurança. Em 2016, o TSE negou. Em 2019, o primeiro projeto, né, do partido para que isso pudesse ser devolvido ainda não foi votado. Em 2019, foi feita uma emenda que discutia essas mudanças de regras, né, para os partidos políticos, foi derrotado. Houve, em 2020, um novo projeto, né, para que o Partido Novo pudesse doar essa verba que o governo deu para o combate na crise, na pandemia do coronavírus. Ainda não foi votado. Em 2020, foi feito um destaque na PEC do orçamento de guerra para que o partido pudesse doar esse dinheiro para o combate à pandemia. A mesa diretora da época se recusou a colocar em votação e agora foi feito um pedido cautelar, né, que está aguardando julgamento. Quem são os representantes do partido? Temos vários deputados federais de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses deputados eles atuam em conjunto, defendendo várias propostas. Eu gostaria de destacar algumas. Né? Primeiro, eles ficaram entre os 8 primeiros no ranking dos políticos de 2019. É a bancada mais econômica da Câmara e atua em reformas estruturais, reforma da Previdência, administrativa, tributária, criando o ambiente para o desenvolvimento econômico, criando o ambiente para que a gente possa ter uma economia que seja mais eficiente e, através dessa eficiência, que seja mais competitiva nos mercados
globais, participando aí de cadeias de produção globais de uma maneira mais eficiente, né? O fim da impunidade e da corrupção, liberdade para que as pessoas possam trabalhar e empreender sem burocracia e corte de privilégios e custos de gabinete. Os deputados estaduais trabalham na mesma direção, né? Lutam contra o aumento de impostos, lutam para que haja concessões de serviços públicos e privatização de outros, para que as pessoas possam ter serviços de mais qualidade e possam cobrar qualidade desses serviços. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema pegou um estado quebrado da mão de um outro partido. O estado estava quebrado, as pessoas estavam sem receber salários, segurança, saúde, educação, sucateado. O governador, com muita simplicidade, mas com muita coragem, muito conhecimento de gestão, começou trabalhando e hoje quase 60% dos mineiros aprovam o governo. Houve um corte de privilégios enorme, de secretarias, diminuição de cargos comissionados. Minas Gerais foi, através disso, criou credibilidade no mercado, criou confiança no mercado e foi o segundo estado que mais gerou emprego. O estado recebeu 56 bilhões de investimentos em 2019. E por que o empresário está investido em Minas Gerais? Porque enxerga que o estado está bem gerido, que há confiança, que há segurança, que há infraestrutura que possa ser utilizada e, mais do que isso, que vai haver parceria com o governo. O déficit fiscal também foi muito reduzido, queda dos crimes violentos. A Polícia Militar de Minas Gerais ela é conhecida pela sua excelência, pelo trabalho extremamente de qualidade que faz, e agora, com uma gestão profissional no Estado, está fazendo com que os resultados sejam modelo para o país inteiro. E criou quase 100 mil vagas em escolas de tempo integral. Aqui tem um mapa aí dos vereadores, né? São vereadores do Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina. Aqui o primeiro prefeito, que é o Adriano Silva. O primeiro prefeito que foi eleito com 55% dos votos lá em Santa Catarina. E ele dá o exemplo, corta privilégios, gastos desnecessários. Ou seja, ele faz gestão, né? Os recursos do governo, os recursos de uma prefeitura, de um estado, do governo federal, são escassos, porque a população já não aguenta mais aumento de gastos e a despesa é muito grande. Então, o que sobra para investimento é muito pouco. Então, você tem, enquanto gestor, que realmente cortar gastos e fazer com que o que você gasta seja gasto de maneira eficaz, produtiva, eficiente, gerando benefícios para a sociedade, gerando benefícios para o empresariado. O que o Novo acredita em relação a discussões, em relação ao pensamento diferente? Que as pessoas não precisam concordar com tudo, mas que elas têm que ter a liberdade de expor o seu pensamento. Certamente, nós não vamos concordar com tudo, mas nós temos que ter liberdade, equilíbrio, para poder discutir, para poder aprender uns com os outros através dessas discussões e aí gerar propostas que sejam melhores para o país. A diversidade de pensamento, a diversidade de abordagens é muito rica quando a gente vai construir uma proposta para solucionar um problema. As diferentes perspectivas são bem-vindas. Às vezes uma pessoa tem uma visão mais humanista, outro tem uma visão mais voltada para a área dos negócios, outra pessoa tem uma visão mais social, outra tem uma visão
mais voltada para a ciência, e tudo isso se completa, e tudo isso é muito bom. Então, nós não precisamos concordar com tudo, mas nós temos que ter condições de discutir sobre tudo e, com o objetivo de construir uma realidade diferente para o país, trazer propostas que gerem resultado. O Novo, ele tem como visão de futuro um Brasil que seja seguro, simples, desburocratizado, livre e onde todos que queiram trabalhar, estudar, empreender, inovar, possam chegar até o seu objetivo. E como é que você faz um Brasil que tenha mais oportunidades? Como é que pode ser essa construção? Primeiro, um país que esteja conectado com o mundo, que esteja aberto a discutir com qualquer governo, que esteja aberto a aprender com qualquer experiência. O isolamento de um país, a falta de diálogo do país com outras nações é prejudicial, é ruim. Então, as pessoas dentro do país precisam ter liberdade para trabalhar e empreender. Tem que ser dada prioridade na educação básica, da creche até o ensino médio, para que as pessoas tenham uma base excelente para, na hora que elas chegarem na universidade, elas possam se tornar profissionais excelentes. Tem que fomentar o ensino técnico, para que as pessoas, ao sair do ensino técnico, se quiserem, possam trabalhar, gerar sua própria renda, ajudar a sua família, trabalhar, gerar valor para a sociedade. A economia tem que ser aberta e integrada às cadeias globais de geração de valor. Não adianta o Brasil querer se isolar. O Brasil tem que se integrar, mas tem que se integrar com países que possam adicionar experiências de valor para a economia brasileira. A gente tem que buscar fazer alianças, estar perto de nações que deram certo, que têm algo para nos ensinar. Os programas assistenciais, como o Bolsa Família, eles têm que permanecer. Eles têm que ser bem geridos e alcançar o maior número de pessoas possível. Mas, junto com o dinheiro, junto com o programa, tem que vir a qualificação profissional, tem que vir a forma de fazer com que as pessoas consigam trabalhar, consigam empreender, para que elas não precisem depender dessa ajuda do Estado, que deve ser temporária. E aí elas possam sair da miséria, da pobreza, gerar valor para a sociedade e ter ali orgulho da jornada que tiveram. O Estado brasileiro, ele precisa ser simples, leve e eficiente. Primeiro, ele não tem que gastar mais do que arrecada, tem que ter equilíbrio nas contas públicas. Ele tem que focar no que é essencial para o cidadão: educação, saúde, segurança, regulação, através das agências reguladoras, regular ali os serviços públicos, né? Mas tem que criar um ambiente favorável ao investimento em infraestrutura, por exemplo, em serviços, em tecnologia, em inovação. Os estados e municípios precisam ter mais autonomia e precisam ter mais recursos, porque eles estão ali próximos do cidadão, eles é que resolvem o problema do cidadão, e o cidadão pode, por sua vez, cobrar desses estados e municípios resultados. As estatais, todas as estatais, precisam ser privatizadas, precisam ser colocadas na mão da iniciativa privada. Porque, dessa forma, elas não vão sofrer a ingerência, a interferência política do governo. Tem que haver também um amplo programa de concessões e parcerias para que o país possa crescer, possa dar liberdade a quem quer investir. Quebrar monopólios, quebrar oligopólios, proteger o consumidor, ter
uma estabilidade, ter uma confiança jurídica no país. Né? As pessoas, às vezes, elas não investem porque não sabem, né, como é que é o sistema jurídico, não tem segurança jurídica. Então, o governo ele precisa criar essas condições e cobrar dos outros poderes que também estejam alinhados com essa perspectiva. O sistema político tem que ser baseado naquilo que tem de mais moderno no mundo. E o que é isso? É fim do dinheiro público para político. Por que o dinheiro que poderia ir para a educação, para a saúde, vai para financiar políticos e campanhas? O voto ele tem que ser facultativo. Não tem que obrigar as pessoas a votar. A pessoa que quer votar, que enxerga valor na contribuição dela para o sistema político do país, vai lá e vota. Se as outras pessoas não querem participar, não entendem que isso é importante, elas têm que ser livres também para não votar. O voto tem que ser distrital. Para quê? Para que os representantes ali daquela região estejam próximos da população, né? Para que a pessoa que vai eleger um deputado, vai eleger um deputado estadual, um deputado federal, saiba que aquela pessoa é daquela região. Tem que haver um combate incansável à corrupção e à impunidade. A justiça tem que ser rápida e tem que ser exemplar. Toda vez que você combate a corrupção, você dá segurança jurídica para que haja investimentos. E aí as empresas vão investir. Ou vocês acham que um país que seja corrupto vai atrair investimentos? Não. O país perde mais de 50 bilhões de reais por ano com corrupção. Imagine o que poderia ser feito com esse dinheiro, com esses recursos. Nós poderíamos transformar muitas regiões do país com esse dinheiro todo. E não, isso não está acontecendo. Mas a sociedade precisa tomar posição em relação a isso, reagir, e aí a gente vai alcançar essa meta. Bem, nas eleições de 2020, o Novo teve uma estratégia eleitoral que foi a seguinte: pensamento de longo prazo, qualidade dos candidatos acima da quantidade, que esses candidatos tivessem consciência da responsabilidade que seria exercer um mandato em nome da população brasileira. Haveria um processo seletivo e também todas as doações seriam voluntárias. Totalmente diferente do que os outros partidos pregam, que estão sempre pensando na próxima eleição, que buscam a quantidade acima da qualidade, estão sempre ali lutando pelo poder, que querem ter um artista, um palhaço para puxar voto e aí, dessa forma, eleger outras pessoas que não têm condição nenhuma de exercer um mandato e utilizam recursos públicos para fazer campanha. Num país pobre, num país que carece de tudo, a gente joga dinheiro fora em campanha política. Isso é um absurdo, isso é um desperdício, isso é algo que nós, enquanto sociedade, não podemos aceitar. Aqui, a distribuição dos vereadores. Várias cidades, né, distribuição geográfica. E aqui a gente faz um convite, né? Se as pessoas que assistiram aqui pensam, né, que podem dar uma contribuição, que podem se dedicar, que podem construir conosco um legado diferente para essa geração e para as outras gerações, vem o partido, se junte ao Partido Novo, filie-se, saia da reclamação para a ação, faça com que aquilo que você acredita, aquilo que você quer, seja ouvido e que isso possa gerar uma diferença. Aqui tem várias formas de ajudar o partido. Se você não quer se filiar, mas se você acredita na proposta e se você acha que
pode contribuir de alguma forma, aqui tem. Né? Você pode se filiar, pode doar, pode usar os produtos que o partido tem, pode criar um diretório, se você for um filiado, você pode participar do diretório local, ou se não tem um diretório, você pode até mesmo criar. O partido está surgindo, ele está crescendo. Então, ele precisa de pessoas que estejam disponíveis para trabalhar por algo que vai realmente fazer uma diferença muito grande. Bem, a última mensagem que a gente quer deixar é a seguinte: se você quer fazer a diferença, se você acredita que não existe salvador da pátria, se você quer sair da indignação, que é importante, mas o que vai realmente fazer a diferença é a execução, é a ação. Então, considere vir para o Partido Novo. Muito obrigado. Qualquer dúvida, a gente está à disposição.